Olá! Somos as alunas Jéssica e Vanessa, do curso de graduação em Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande. E estamos aqui para realizar a apresentação referente ao seminário sobre os insumos utilizados na produção de cerveja, da disciplina de Introdução à Pesquisa Experimental. Nós vamos falar sobre o malte e a sua importância na produção de cerveja. Dividimos esse trabalho nos seguintes tópicos: introdução, objetivo, métodos de produção, conclusão e, por fim, as referências. Começamos a introdução explicando o que é o malte. O malte é o produto de uma germinação artificial de cereais, que produz, assim, enzimas que modificam as substâncias presentes na semente. E, assim, pode ser usado para a produção de bebidas e até mesmo alimentos. O malte, ele pode ser realizado em qualquer grão. O mais utilizado é a cevada. Portanto, nesse trabalho, focaremos na cevada, mas esse processo, ele também pode ser realizado em outros grãos. Grãos estes tidos através do plantio e a maioria por importação. Uma frase que achamos interessante é a seguinte, que diz: o malte é a alma da cerveja, responsável pelo aroma, cor e sabor da bebida. Ou seja, ele é fundamental na cerveja. Cerveja. Segundo Miller, a cerveja é legalmente definida como a bebida obtida pela fermentação do mosto cervejeiro, obtido a partir do malte de cevada e adicionado de lúpulo. Além disso, adjuntos podem ser empregados na proporção de 45% do seu extrato primitivo, que é o que diz a legislação nacional. Esses adjuntos que podem ser adicionados seriam outros grãos, que podem ser grãos de milho, arroz, tem infinitas possibilidades, mas 55% tem que ser a cevada. Outra coisa interessante que descobrimos é que a produção nacional de cerveja ela é insuficiente para atender a demanda da indústria cervejeira nacional. Sendo assim, a gente é dependente da importação do malte e da substituição do malte cervejeiro. E outra coisa que a gente achou interessante de deixar claro aqui no nosso trabalho é que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também chamado de MAPA, pela sigla, é o órgão que regulamenta e fiscaliza a produção de cerveja no Brasil. Ou seja, existe toda uma regulamentação que deve ser seguida para que seja produzida cerveja. Os objetivos do nosso trabalho são estudar o processo de obtenção do malte, que será mostrado na parte do método de produção, e também realizar uma caracterização físico-química do malte, que será demonstrado durante a revisão bibliográfica. Deixo agora a palavra com a minha colega Vanessa. Revisão bibliográfica. Segundo a legislação brasileira, no Decreto número 6.871 de 2009, no artigo 36, define que cerveja é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro, oriundo do malte de cevada e água potável, por ação de levedura com adição de lúpulo. No parágrafo 4 deste artigo está expressa a seguinte condição: parte do malte de cevada poderá ser substituído por adjuntos cervejeiros, cujo emprego não poderá ser superior a 45% em relação ao extrato primitivo. Entende-se por adjuntos cereais como cevada, arroz, trigo, centeio, milho, aveia, sorgo, sendo em flocos ou a sua parte amilácea, e por carboidratos de origem vegetal transformados ou não. Segundo dados de 2016, o Brasil produz anualmente cerca de 14 bilhões de litros de cerveja, ocupando o terceiro posto no rol de produtores mundiais, perdendo para a China e para os Estados Unidos. O malte nada mais é que o produto da germinação das sementes de qualquer cereal sob condições controladas. Vários tipos de cereais podem ser usados na produção de cerveja, como trigo, aveia, centeio, milho, arroz,
sorgo e cevada. O malte contribui para a cor e o paladar da cerveja. Ele também influi na espuma e no corpo da bebida. Além disso, os açúcares obtidos do malte serão transformados em álcool na fermentação. Então, para uma boa cerveja, o malte precisa ter uma boa qualidade e ser armazenado adequadamente. Os grãos escolhidos para a malteação são selecionados por tamanho, teor de proteína e umidade. As características finais, como cor e aroma da cerveja, são definidas na etapa de secagem e torrefação. Quanto mais torrado é o malte, mais escura será a cerveja. Essa variação da cor do malte, da etapa da secagem e torra, é responsável por surgir diversos tipos de malte, como o Pilsen, que é o malte mais comum, e ele está presente na maioria das receitas. Ele é seco a baixa temperatura, então sua cor é a mais clara e tem mais aroma de cereal. Ele possui bastante enzimas e açúcares fermentáveis, o que favorece a qualidade da fermentação. O malte Pilsen é usado para produzir as cervejas Lager e a própria Pilsen. A Pale Ale tem menos enzimas que o malte Pilsen e é aquecida a temperaturas mais altas ou durante mais tempo. É um pouco mais escuro que a Pilsen e contribui com aromas e sabores levemente adocicados. O malte caramelo é um pouco mais tostado que os anteriores, concedendo à bebida cores que variam de ambar claro a marrom. O malte caramelo ele é utilizado em cervejas Oktoberfest e Bock, entre muitos outros estilos. O malte chocolate confere à cerveja uma coloração marrom escura e aromas de caramelo queimado, chocolate amargo e café. É utilizado em cervejas como Porter, Brown Ale. Os maltes defumados são maltes que foram defumados com madeira ou turfa, adquirindo o aroma dessas substâncias. O aroma do malte defumado é bastante utilizado nas cervejas Scotch Ale, Smoked e Rauch Beer. Os maltes escuros são maltes que são tratados a altas temperaturas, até o ponto de quase torrarem. Por isso, carboniza-se a maior parte do amido, das enzimas e do açúcares. Com isso, adquirem os sabores característicos de cervejas como Brown Ale, Red Ale, Porter. Os maltes pretos e torrados são maltes bastante amargos, com um aroma intenso de café tostado. São utilizados nas cervejas Stout, Old Ale, Porter, entre outras. Os maltes de centeio, trigo e aveia são maltes dos cereais respectivos. Eles agregam texturas, sabores e aromas que enriquecem certos estilos de cerveja. A cevada maltada é responsável por conferir sabor, odor e corpo característico à cerveja. É um cereal membro da família das gramíneas, sendo uma monocotiledônea. Ela é dividida em duas espécies, dísticas, que possuem duas fileiras ao longo do caule principal, que apresenta maior quantidade de amido e a casca é mais fina. E as hexásticas, que possuem 6 fileiras ao longo do caule principal, apresenta maior teor de fibras e proteínas, casca mais grossa e os grãos são menos uniformes. A cevada de 2 fileiras é melhor, pois apresenta maior teor de amido, o que reflete no rendimento. E a de 6 fileiras ela é mais difícil de maltar, porque a casca é mais grossa. É mais difícil de moer ela. Na figura 1 temos os grãos de cevada. Em A, os 2 tipos de grãos, o de 2 fileiras e o de 6. E na figura B nós temos a cevada já germinada. Composição da cevada. Na tabela 1 temos a composição do grão de cevada. A massa do grão apresenta de 32 a 26 miligramas, umidade de 10 a 14%, 55 a 60% de amido, de 0,5 a 1% de açúcares, teor de nitrogênio total de 1,8 a 2,3%, a razão de nitrogênio solúvel sobre o nitrogênio total de 10 a 12%, e poder diástico de 50 a 60 Lichtner, graus Lichtner.
A alfa-amilase, apenas traços. O amido contido no grão de cevada é constituído em média de 30% de amilose, que é solúvel em água, enquanto possui 70% de amilopectina, que é uma substância insolúvel. Ambas as frações correspondem a carboidratos de peso molecular elevado. Por tratamento ácido ou por ação de enzimas, os componentes do amido se hidrolisam lentamente, originando dextrina, maltose e glicose. Na tabela 2, temos a composição média do endosperma do grão da cevada, que contém amido, sacarose, alguns outros açúcares, hemicelulose, lipídios, proteínas, cinzas e outras reações químicas. Há muitos aminoácidos e açúcares no malte de cevada, de modo que centenas de possíveis produtos químicos podem resultar deste processo que confere cor à cerveja, também adiciona sabores e aromas desejáveis e característicos a cada estilo. Essas reações ocorrem mais precisamente no processo de secagem e torra dos grãos de malte. A primeira reação que ocorre, são duas reações na verdade, a primeira reação é de Maillard, é uma reação de escurecimento não enzimático, que pode ocorrer em alimentos e em organismos vivos. Consiste em uma reação entre os aminoácidos e os açúcares presentes. Na figura 2 temos o esquema da primeira etapa da reação de Maillard entre um açúcar redutor e uma amina, que resulta em uma cetoamina. O primeiro passo consiste em uma reação entre o aminoácido e a molécula de açúcar, obtendo-se um intermediário, base de Schiff. A base de Schiff sofre um rearranjo, formando a cetoceamina, componente este fundamental para o escurecimento. Esta molécula pode agir de diversas maneiras, algumas das quais levam a grandes moléculas altamente coloridas chamadas melonoidinas, que são responsáveis pelo escurecimento característico dessa reação. A cetoceamina ela também pode reagir novamente e formar moléculas maiores e altamente aromáticas, como furaneol e maltol. A outra reação que ocorre é a reação de caramelização, que é uma forma de pirólise, onde ocorre uma decomposição termoquímica sem a presença de oxigênio. O açúcar ele é aquecido até se fundir. Enquanto ele se funde, ele vai perdendo a água e se transforma nos seus respectivos anidridos, como mostrado na figura 3. Como pode observar na figura 3, a D-glucose em meio ácido se une ao H+, e depois libera a água, formando o HMF. Armazenamento. O malte pode ser armazenado por aproximadamente 1 ano. E se ele for armazenado incorretamente, pode gerar uma proliferação de carunchos que se alimentam do amido, o que causa uma perda na eficiência na etapa de braçagem. Para evitar isso, é bom manter os grãos em um ambiente limpo, fresco, seco e ao abrigo de luz solar. Manter ele livre de odores, porque ele absorve os odores, ou manter ele fracionado em volumes menores. Pode ser armazenado em tambores fechados para evitar a umidade. Volumes em maiores quantidades são adicionados em sacas sobre pallets, mantendo-as com uma distância de 40 centímetros da parede para facilitar a limpeza. Pode-se optar por baixas ou altas temperaturas para lidar com os carunchos. Vamos então agora ao método de produção do malte. É dividido em principais, que são a moagem e maceração, a germinação e a secagem ou torrefação. Vamos a dessas etapas e entender melhor como é realizado o processo de produção. Devemos entender, através da imagem colocada,
que dentro do grão de malte a gente tem a região do endosperma, onde contém o amido. Só que esse amido, ele está muito compactado, então ele ainda não pode ser utilizado nesse modo que ele está. Então é realizado primeiramente a moagem do grão, fazendo com que a capa do grão seja quebrada, porque ela é muito rígida. E aí então com o ato de quebrar um pouco essa casca, facilita a continuação do processo, porque vai facilitar a etapa da maceração. Se a gente não fizer essa moagem, o grão ele também acabaria germinando. No entanto, ia ser um processo mais demorado. E também a gente tem que ter cuidado durante a moagem para que seja feita no tamanho adequado, porque se fizer uma moagem muito pequena, a gente pode acabar destruindo o grão. Então tem que ter esse cuidado também durante a moagem. A maceração nada mais é do que colocar esse grão, que está in natura, a gente coloca ele em contato com a água, fazendo assim com que o grão entenda que está na hora dele germinar. Aí, isso vai fazer com que as enzimas que existem dentro do grão sejam liberadas e assim ele vai acabar quebrando essas cadeias de açúcares do endosperma, tornando elas menores. Dessa forma, elas estariam propícias para germinação e posterior utilização como alimento para leveduras. A etapa 2 trata-se da germinação desses grãos. Essa germinação ocorre por um processo natural, como eu já havia dito. No entanto, aqui ele é feito com temperatura e umidade reguláveis, a ponto de acelerar o processo. O intuito desse processo é tão somente liberar as enzimas, para que essas enzimas possam quebrar estes açúcares que existem dentro do cereal, a ponto de que esse açúcar fique utilizável para as leveduras. Sendo assim, a gente tem que deixar com que esse malte ele germine, mas após ocorrer essa germinação, que está ilustrada nesta imagem, a gente tem que frear o processo metabólico desse grão, impedindo que ele se torne uma planta, porque a gente só precisa que ele comece a germinar. E então esse processo tem que ser parado. O modo de parar o processo é a etapa 3, que é a secagem ou torrefação. Nessa etapa, o grão ele tem que ser retirada toda a água que está presente nele. Então, o objetivo da etapa é retirar a umidade, mas também, conforme as rampas de aquecimento que forem utilizadas, a torra do grão posterior, vai ser definido qual vai ser a cor, o aroma e o sabor da cerveja que está sendo produzida nesse processo. Porque conforme a gente aumentar a temperatura ou o tempo que a gente deixar exposto àquela temperatura, vai gerar um grão diferente. Conforme a imagem que podemos ver, que existem vários tons diferentes. E esses tons são oriundos das diferenças de temperatura e tempo de torra. E são essas diferenças que vão fazer com que existam inúmeros tipos de cerveja. E assim se encerra o processo de maltagem. O processo de maltagem nada mais é do que essa sequência de 3 etapas, onde o malte é preparado para ser utilizado como alimento das leveduras na continuação do processo cervejeiro. Chegamos, então, à conclusão do nosso trabalho. Concluímos com esse seminário que foi possível entender melhor como ocorre o processo da maltagem. Conseguimos, sim, chegar aos objetivos propostos, que eram o estudo do processo e a caracterização físico-química do malte. Chegamos à conclusão de que o processo ele vem sendo aprimorado cada vez mais com o intuito de se produzir melhores cervejas e assim agradar ao público consumidor. Por conta da variação do malte, pode-se produzir inúmeros tipos de cerveja,
variando-se a cor, o sabor, o aroma. Varia-se não só por conta do malte, mas também por conta dos outros elementos colocados na produção da cerveja. O que vale lembrar que essa é só a segunda parte do seminário, onde os tópicos água, lúpulo e levedura foram tratados por outros colegas. E aí sim, esses 4 tópicos juntos é o que vai fornecer a cerveja que nós conhecemos. A seguir, deixamos as nossas referências utilizadas e o nosso muito obrigado.